Então vamos fazer a revisão aqui dessa estação. É uma estação de imunização é uma estação de método clínico centrado na pessoa e imunização. Essa estação é do INEP, se não me engano. E é uma estação boa. Sim. É uma estação boa que traz um. É uma mãe trazendo um adolescente na consulta. Na verdade, ela fala que está buscando orientações sobre a imunização do seu filho de 12 anos. E a última consulta que ele fez, ele tinha 9 anos de idade, antes da pandemia do Covid-19, né? É uma estação no contexto de pandemia. É uma estação, acho que de 2021, se não me engano, ou 2022. Mas ela está mencionando. 2022. Tá mencionando isso, 2022. E ela está mencionando Covid-19 aqui, então. Que é pra gente criar esse tipo de correlação, né? E, e aí eu pensei que a criança estava na consulta comigo e tal, eu começo a estação cumprimentando os dois, cumprimentando não, perguntando a idade dos dois e tal, ela me fala. Só que no fim das contas eu acabei descobrindo que o filho dela não estava na consulta. Mas isso não foi muito relevante para a consulta em si. E aí o que eu tinha que fazer era abordagem integral à saúde dele e orientar a mãe adequadamente quanto à imunização do adolescente. Beleza, aí vindo pro PEP aqui, essas coisas só de preventiva e tal. Aí eu começo a investigar o adolescente, perguntar se ele tem doença com comorbidade prévia, internação, cirurgia, alergia, uso de medicação. Acho que eu perguntei todos aqui. Contexto familiar, relação entre os Sim. pais e ou existência de violência doméstica. Isso aqui eu não perguntei não, se tinha violência doméstica. Mas tá aí eu aí, entendeu? Ah, tá, pode crer. É, isso aí, beleza. Aí investiga aspectos de maturidade sexual. Isso aqui eu lembrei quando eu tava Lembrou. passando, tava deixando passar essa estação aqui, não pedindo exame físico da criança. E eu não teria pedido mesmo. E eu só pedi porque eu achei que ele tava na consulta. Então eu falei, puta, toda consulta tem que ter exame físico. Voltei, comecei a pedir o exame físico e comecei a pedir, perguntar sobre a escala de Tanner pelo pubiano, pelo axilar, tamanho dos testículos, tamanho do pênis. E aí foi aí que o ator disse que ela não tinha levado a criança na consulta. Aí eu perguntei pra ela se ela tinha visto o desenvolvimento dos pelos, dos testículos. E aí ela falou que não tinha essa informação, se não me engano, mas aí tinha aqui no PEP. Por sorte eu acabei lembrando. Aqui investigar tabagismo, uso de álcool e uso de drogas. O Danilo deu até risada quando eu perguntei se um moleque de 12 anos fumava, usava droga ou Uhum. bebia. E tinha no pé. E tinha no PEP. Eu pergunto, geralmente na pediatria eu pergunto: alguém próximo à criança fuma ou bebe ou usa algum tipo de droga ilícita? Mas aqui, como eu tinha 12 anos já, mano, eu lembrei, sei lá, de umas crianças de quebrada. As crianças de quebrada é loucura. Lembrei daquele menininho, já viu o vídeo daquele menininho indiano que tem tipo 5 anos de idade, bem gordinho, ele fumando um cigarro assim? Uhum. Já. Caralho, aquele bicho é doido. Então, beleza. Eu acho que aqui eu não perguntei de aspectos da saúde mental da criança, mas Uhum. aqui investigando 4 itens estava bom. E eu perguntei da alimentação e atividade física, que já estão aqui no meu, já estão na base aqui das perguntas que estou fazendo. Acho que essa parte está bem, tipo, já está bem fixada assim. Aí, beleza, eu comecei a perguntar da caderneta de vacinação e ela me entrega uma caderneta, né? Aí eu vou tentar avaliar essa caderneta aqui. Tá, então essa primeira caderneta, ela tá dividida em duas, as cadernetas aqui. Aqui estão o nome das vacinas, BCG, hepatite B, VIP, penta, rota e pneu. Aqui também, de novo, o nome das vacinas. E aqui qual que é a data de realização. E por sorte não estava vazio, porque se tivesse vazio eu ia me fuder. Porque se tivesse vazio aqui, ó, não tivesse um realizar aos 11 anos, ou realizar aos 11 anos aqui, eu ia acabar esquecendo. Inclusive eu acabei lendo só a DT aqui, não via da febre amarela, depois eu voltei. Mas esse menino aqui, ele tinha que ter feito aqui, ele tinha 12 anos agora, né? Ele tinha que ter feito a DT e tinha que ter feito a febre amarela, daí eu convoquei ele para fazer as duas, né? A febre amarela, lembrando aqui que é reforço, né? Então a dose inicial foi essa primeira aqui, em 2011, e agora ele teria que fazer o reforço. Estranho, né? Porque é 2011 e a gente está em 2022, né? Tinha que ser 2021 aqui, né? Uhum. Mas tá, né? Ela atrasou mesmo. Atrasou legal. Atrasou muitos anos. E aí aqui a DT ela deveria ter feito, né? Então eu tinha que ter orientado isso. E o outro quadro tá aqui. Aí de novo, né? Meningocócica,
influenza, e aqui seriam outras vacinas, caso ele tivesse feito, né, de algum tipo de campanha. E ele fez uma influenza lá em 2020, ele tinha que fazer outra agora, né, em 2022, que a gente estava. E seguir fazendo anualmente, que era a orientação que eu deveria fazer. E aqui a vacina do HPV também. Tem um detalhe em relação à vacina do HPV, porque eu dei orientação dela fazer a vacina do HPV dos 9 aos 14 anos em dose única. E aí lá no PEP estava mencionando que ele tinha que ter feito 2 doses, e a gente no fim das contas foi procurar, e essa é uma atualização recente, a última que teve, pelo menos em relação a esse assunto, que foi que essa criança, nas crianças, né, meninos ou meninas de 9 a 14 anos, tem que fazer uma dose única agora, né? Então a gente tem essa mudança. E você me explicou depois em relação ao imunocompetente ou ao maior que 15 anos, que foi maior que 15 anos, né? Sim. Quem foi também, quem sofreu violência sexual, por exemplo, vai fazer 3 doses, né? Então vai fazer 0, 2 e 6, né? Isso. Então essa é a Se atualização. tiver maior que 15 anos, se tiver menor, aí é 2 doses. Sofrendo Aí, se violência for- sexual, né? Isso, uma violência sexual. Mas se for maior que 15 meses e tiver HIV, alguma neoplasia, alguma coisa assim, também já faz 3 doses. Já faz 3 doses aí. Então era aí esse detalhe aí que tinha, que está diferente aqui no PEP, daí tanto que a gente considerou colocar o ponto mesmo. E na meningocócica ACWY aqui, ele tinha que ter feito aos 11 anos e não tinha feito. Então, tipo, basicamente eu tinha que... geralmente é assim, nessas estações que a galera coloca de vacina, e essa questão, me engano, é até do INEP, não tenho certeza. Mas... Acredito que essa daí era do INEP, isso daí. acho que sim, né? É assim, né? Eles entregam para você uma cadernetinha e você tem que avaliar. Fazer uma avaliação e ir fazendo indicação, né? Então, é importante, tipo, nessas estações, sempre que eu ver uma, eu já faço indicação. Bom, febre amarela não realizou aqui. Caso não tenha mais indicação, por exemplo, rota. Aí ele fala pra mim, vai ter que fazer a próxima rota que tá feito em fevereiro de 2011, aí tá escrito aqui, realizar em abril de 2011. Caso não tenha mais indicação, eu também tenho que orientar, não tem mais indicação para fazer rotavírus. Apesar de já ter passado a data e tal. Porque esse seria o caso dessa criança se ela não tivesse feito rotavírus. Então, beleza. E aí eu lembrei de pedir o cartão da Covid por causa da estação especificamente, né? Hoje em dia não precisa mais pedir isso, já está na caderneta mesmo. Mas aqui, como vinha separado antes, eu lembrei por causa da estação que tinha que pedir a caderneta de Covid que vinha separada. E ele tinha tomado 3 doses aqui da Covid, estava completo. Então, aí vamos lá para as indicações aqui que eu tinha que ter feito, né? Então eu tinha que ter investigado o histórico de vacinação para Covid, eu acabei fazendo, lembrando, por causa da estação mesmo. Recomenda a vacinação para HPV, recomenda a aplicação de dose de vacina para HPV dos 9 aos 14 anos, e aqui ele fala que a gente tinha que colocar 2 doses, né, em algum momento, cadê? Recomenda a dose de reforço, mas não tem mais dose de reforço para essa idade, né? Inclusive está aqui um detalhe, houve atualização pelo Ministério, a nova recomendação traz necessidade de dose única da vacina. A gente nem viu isso daqui, eu não tinha visto. E beleza, mandar fazer a atualização aqui para meningococo, a CWY, e TT, né, difteria e tétano, e depois com a dose de reforço a cada 10 anos tinha que orientar essas duas coisas aqui. E depois a última recomendação, que era fazer a atualização aqui do cartão de vacina de influenza e febre amarela, e eu fiz, né? Então faltava só isso, essas 2 vacinas aqui. E beleza, aí eu terminei uma consulta marcando o retorno para a criança, falando para a mãe que para ela trazer a criança para consulta no próximo atendimento, né, para a gente poder avaliar ele clinicamente também, ver se não tinha nenhuma alteração. E seria interessante verificar. Eu falei um pouco sobre a puberdade, que a criança provavelmente estava entrando em puberdade agora, ou já estava, na verdade, no processo, né, de puberdade, o estirão de crescimento tinha começado. Eu não falei isso, mas eu pensei do estirão do crescimento, e que seria importante trazer a criança para a próxima consulta para poder ser mais completo, né, ter uma avaliação clínica dela de fato.
Basicamente foi isso, né, na estação aqui. Eu acho que estação vacinação de adolescente não é muito difícil, né? É um tema mais tranquilo do que se fosse vacinação com atraso vacinal de criança. Acho mais difícil de fazer. Mas foi uma boa estação. Uma boa estação. Gostei, foi uma estação que eu consegui fechar aí. Por sorte. E tomara que eu feche uma no INEP. Vamos ver. Aqui eu acho que não tem imunização do adolescente separado, e quando você coloca imunização, vem todo o calendário vacinal aqui. Aí é complicado, tem que avaliar tudo de uma vez, é muita coisa. Então acho que fica melhor, tipo, quando a gente fizer próximas estações de vacina e tal, que tiver dúvidas, daí a gente vem aqui e dá uma olhada nas dúvidas em relação a aquela idade em específico ou aquela vacina em específico, né? Porque senão é impossível aqui avaliar tudo de uma vez. Se tivesse só, tipo, vacinação adolescente e tal, daí seria bom já, mas não tem. Mas aí é o que? É hepatite, 3 doses, né? A CWY, quantas doses? Se ele fosse não Uma vacinado, dose. né? Isso, Tipo, adolescente 0 vacinas, né? isso. Aí tem que fazer hepatite B, né? 3 doses. Aí é 0,1 e 180 ou 0,1 e 180? Não lembro Eu não desse sei como é detalhe. que é uma das 3 doses da. Aí tem um detalhe mesmo. Se não me engano é 0,1 e 180, mas teria que ver. Deixa eu clicar aqui. E aqui. Vacina adolescente. Aqui, ó. Segundo o PNI, um adolescente que nunca foi vacinado deve receber hepatite B 3 doses, aí dupla adulto, BT, tríplice viral. Aqui tá errado, ó. Tríplice viral. Tríplice viral você falou que era 3 ou 2 doses, tá certo? É 2 doses? 2 doses. 2 doses, né? 0 e 1 mês. Aqui o intervalo. Aí meningo ACWY, uma dose, do 11 a 14 anos. HPV, uma dose, 9 a 14 anos. Febre amarela, uma dose. E aqui vai ter também, aí das campanhas, né? Aí vai ter também influenza Anual, né? anual. E depois vai ter, qual que é a outra? Covid. Covid-19 aqui vai ser 3 doses, né? Ou não? Anual. 3 doses. Eu acho que depende da marca, né? Isso. É isso mesmo. Só me dá um exemplo então para Pfizer, por exemplo. A Pfizer. Tem que ver lá no notebook. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pfizer. Se for Pfizer, indicações aqui. Pfizer pediátrica, se for de 5 a 11 anos, são 2 doses com um intervalo de 21 dias e o reforço com 4 meses. De 5 a 11 anos, né? Mas são 3 doses. São 3 doses. Se 6 meses a 11 meses. Ou também 3 doses. Se 5 anos a 11 anos. Esse que é o detalhe que eu acho que em relação à Covid aqui, que entra em campanha, né? Não tem nada aqui de Covid nesse calendário aqui. Hepatite B, SCR, HPV, pneumo. E pneumo? A partir de 5 anos para os povos indígenas, pneumo. Tá aí. E aí a meningo ACWY dos 11 aos 5 anos. Não, beleza. Esse é o detalhe. Essas seriam as vacinas aí para o adolescente. É bastante coisa, né? Vou até esquecer esse card aqui, que já faz tempo que eu não vejo isso. Beleza.
E agora, o que nós fazemos? Estação, né? Estaçãozinha? É o jeito. Então bora. Vou parar de compartilhar isso aqui. Vou parar esse vídeo também. Beleza.